Boa noite. E agora, tá legal? Tá me ouvindo bem, né? Deixa eu chamar aqui nosso convidado. Tereza, meu amor, tá ouvindo bem? Ah, que bom. A voz do axé presente. Deixa eu chamar aqui a Dailton. Oi, Andréa. Boa! Boa. Olha a gente Tudo de bem? novo. Tudo É, bem? que bom. Atrasei uns 10 minutinhos aqui, Eu já tava mas... preocupada. Disse, será que ela tá sem internet, meu Deus? Não, não foi isso não. Ah, Eu que me atrasei mesmo. Tava arrumando as coisas aqui, passou do horário e disse, ai, sim. deixa eu correr. E aí, mesmo assim, aí tomei um banho, mesmo assim eu atrasei um pouco. Mas é isso aí. Uhum, Como é que que você bom. está? Eu tô bem, tava dando aula e deu um tempinho. Aí vim pra cá pra falar aí. Ó, Adailton, seu fantástico. É, Jefferson da Cairu. Ai, Ele que tá falando que a luz legal. tá forte. Que luz tá forte? A minha ou a Qual a luz da a do forte? A Márcia? minha? É, Será que é deixa a ele minha? responder ali. Eu já tô achando a minha fraca. Eu não sei o que tá pra vocês aí. É, a minha acho que tá normal, porque tem hora que. Uhum. Será que é a minha? Deixa ele responder. Já pra mim tá tranquilo. Uhum. De boa. Olá, gente, boa noite novamente. Hoje estou aqui mais uma vez com o psicólogo Adailton Precioso. Vamos falar isso, é de Márcia, mas já melhorou. Ah, que bom. Uhum. Hoje vamos falar da saúde da população LGBTQI+. Um tema, né, que é extremamente caro para a gente, um tema que é fundamental para poder a gente discutir, né, as orientações sexuais, como a orientação sexual, né, das pessoas LGBTQIA+, desde a sua infância, ela é castigada em Uhum. determinados espaços. Então, eu falei de você, Adailton, na Sim, sim. quarta-feira. Eu estava com as meninas aqui conversando, é, é, aniversário de uma amiga, e surgiu falando sobre isso, né? Então, assim, Uhum. e a colega falou: ah, mas o filho dessa nossa amiga tem 7 anos de idade, né? Já tem Uhum. a. Não é definido, é porque é uma criança, mas ele tem uns comportamentos em que determinados espaços começam a agredi-lo, né? Ah, esse menino é Uhum. gay, esse menino tem que levar para psicólogo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uhum. E eu disse, gente, como é isso? Para! Não é Sim. isso que nós estamos falando. Isso aí, possa ser que ele seja, possa ser que não, mas se ele for, vocês estão Uhum. danificando a mente dessa criança. Então, eu percebo, né? Apesar que eu não sou professora de educação infantil, mas quando você está no ensino médio, fundamental, enfim, e aí você vê Uhum. que as coisas se repetem, né? Sim. Então, muito prazer te rever aqui Sim. nesse bate-papo, né? Queria que você falasse, né? Se Sim. apresentasse, na verdade, falasse disso aqui, né? Do que eu estou colocando para você Uhum. de início. É.
Que bom estar aqui mais uma vez, então, com você, com todos que estão acompanhando a live de Márcia, ministra, né, para falar desse tema relevante, muito relevante para a psicologia, para a minha história também, né? É bom sempre a gente falar de que lugar nós falamos na live passada. Falei mais enquanto homem psicólogo preto, né? E aqui eu falo enquanto homem psicólogo, cientista social preto e gay, né? Então, assim, já marco o meu lugar de fala, de formação e de história de vida. Então, isso que você trouxe da violência é algo muito presente em nossa Sim, história, né? Seja a história de qualquer um da população LGBTQIA+, né? Sejam lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis. Então, assim, você vê que esse processo de violência, às vezes é uma violência inicial baseada nem é na orientação sexual, é na sim. questão, na binaridade de gênero. Então, se esse menino se Hum, aproxima do que se espera ser da menina, já acredita que o menino é gay, né? Então, assim, as pessoas fazem uma grande confusão, mas para mim a grande questão é a binaridade de gênero, que faz com que se construam, se classifique bilhões de pessoas a partir de dois gêneros apenas. Então, assim, você já recebe ao nascer uma classificação, uma normatização que vai definir a cor que você vai vestir, sua trajetória, como você vai se sentar, com quem você vai se relacionar, se vai brincar fora ou dentro, se vai fazer mais trabalhos dentro de casa, enfim, a sua liberdade sexual, se você vai se masturbar ou não. Então, já é uma sociedade que já nos divide em dois grandes grupos. Aí pensa o é. absurdo, classificam a imensidão de seres humanos, subjetividades, em duas classificações, né? Nessa ordem binária de É. gênero, E tem gente, e masculino as ou pessoas, feminino. e tem a classe não binária, né? Que as pessoas ficam assim, como não É, é? Como não é? é, Já é. começa a fazer essa. E aí você vê que esse processo de violência está na escola, está na família, está na igreja. Por isso que eu estava lendo até a definição da OMS, eu abri aqui. Aí, Hum, aí no artigo está dizendo assim: segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo exprime as suas capacidades, enfrenta os estressores normais da vida, trabalha produtivamente de modo frutífero e contribui para a sua comunidade. Aí, pelo exemplo que você trouxe, a gente já percebe que é um estressor que não é normal. Então a criança já está recebendo várias violências, a macroviolência e as exatamente. microviolências cotidianas. Né? Então, assim, ela não pode se expressar, porque quando a gente fala de trabalho, a gente fala da forma singular que a pessoa pode contribuir com a existência, né? Com a sua vida se realizar. Aí essa criança, se ela vai para o campo feminino, se for um menino, já é censurada. Então não pode entrar em aula de balé, não pode fazer algumas atividades que se acredita que é do outro gênero. Então a gente já vê que nossa vida, eu me incluo também, ela é repleta de estressores, repleta de violência. Então, como falar de saúde mental, especialmente nesse mês, né, de setembro, onde a gente Sim. discute suicídio, se a gente o tempo todo tá tendo violências que nos faz, que apaga a nossa subjetividade ou faz calar quem nós somos. Então são violências cotidianas, né, da igreja. E aí eu fui quando a gente vai para a história, aí vai ver associado a crime, associado ao pecado ou associado à doença. Então três grandes dimensões que a gente experimentou enquanto população LGBTQIA+, no decorrer de um certo período da história, né? E isso tem a ver com religião, isso tem a ver com Tem. cultura, tem a ver com educação. Então, para a gente mudar essa realidade, a gente tem que mexer nessas estruturas todas, né? E algo que aos poucos a gente está tentando transformar. Mas que adoecedor é muito estressor. E como, né? Uhum, A gente sabe, né, que como somos parte da educação, eu vejo, Adailton, que uma disciplina nas escolas, né, falando sobre essa questão, né, gêneros, orientação sexual, é de extrema importância, mas só que a sociedade enxerga de um lado, dizer assim, uhum, vai ensinar o menino a ser gay, vai ensinar a menina a ser é, lésbica, vai ensinar a menina a ser bissexual. Gente, essa uhum, coisa aí do que vai ensinar, do que vai ensinar, é isso uhum, que danifica, né? O aprendizado uhum, é isso que aumenta, né, a uhum, reprodução, né, o discurso, na verdade, de da fobia. uhum. Sim, Porque uma sim. criança não entende.
A criança não sabe o que é que está falando ali, mas vê o adulto falar e dizer assim, ah, fulano de tal é gay, não presta, é coisa do diabo. Porque vê realmente o adulto se Uhum. posicionando dessa forma. E aí não querem realmente que as escolas, eu percebo que a escola é um dos caminhos que a gente não pode abandonar essa discussão, né? Mesmo que proíbam, né? Mas a gente sempre tem que dar um jeito de colocar nas nossas atividades, enfatizando que as pessoas são diferentes, tem mesmo, Uhum. essa, como é que eu posso dizer? Tem, né, a responsabilidade com o outro, independente do que eles sejam. Então, assim, Uhum. teve uma pesquisa em abril, final de Uhum. abril, início de maio, falando sobre a saúde mental, né? Na verdade, não foi nem sobre a saúde mental, falando das condições da população LGBTQIA+. E Uhum. 42%, né? 42,72% disseram que a saúde mental desse isolamento, né, está sendo pior, né? O índice, não está falando nem a questão mais do trabalho, ficou Uhum. em última colocação, tanto o trabalho como a solidão, mas a saúde mental, por quê? Pessoas que realmente já foram expulsas de suas casas, né? E aí, quem está na casa-abrigo, Uhum. casa das mães, na verdade, né? Uhum. Mãe, entre aspas, que acolhe, né? As pessoas LGBT, quando os familiares colocam para fora. Por sinal, até eu conheço as pessoas assim, uma mãe dessa. Uhum. Então, assim, estão muito abalados com isso, né? Uhum. Então, não tá tendo essa conexão. E aí eu Sim. lembro, né, antes da pandemia mesmo, que a gente sabe que a população LGBTQIA+, sempre, né, vem sendo boicotada, invisibilizada, negada, né, em todos os espaços, a questão de trabalho, né, saúde, Uhum. porque... E aí a gente conversa com as minhas amigas que são lésbicas, falam assim, gente, é difícil ir ao médico, porque se eu for ao médico, principalmente se for homem, nos olham Uhum. diferente. E a gente precisamos dar uma queixa sobre isso, né? Registrar, porque não pode, a orientação sexual não pode interferir Uhum. na medicina. Eles não podem fazer isso. Então a gente precisa Sim. fazer esse debate, Adailton, para que a população LGBTQ+, realmente, porque muitas pessoas não sabem, né, dos direitos, né? Então, Uhum. assim, apesar, né, que nas escolas, educador, professor, como você, como Liz, né, como Dinha, que está aí presente. Boa noite, gente. Que está aí presente, são Uhum. pessoas que realmente têm esse compromisso, por mais que a gente toque, mas somos poucos ainda. Porque temos colegas que falam assim, que nada falar sobre isso. Daqui a pouco o pai vai dizer que a gente Uhum. está incentivando, né? E a própria família Uhum. realmente às vezes não querem. Não quer que o filho ou a filha fique sabendo de determinados assuntos dentro da própria escola. Se na família não fala, dentro da própria escola também não vai falar. Então, como é para você, Adailton, lidar na sala de aula? Quero chegar nesse Uhum. ponto, né? Com seus alunos, suas alunas, nesse tema, Sim, abordando sim. essas questões. Uhum. É. A gente viu uma negação no currículo escolar, né, por parte da instituição, por parte dos movimentos conservadores e violentos, né, que tomam espaços políticos, estão definindo políticas educacionais. Então a gente tem um sistema que vai na contramão, né, além de algumas famílias. Mas para mim, na prática, qual é a primeira intervenção que a gente deve fazer? Vou até refazer minha fala. A minha primeira intervenção no cenário escolar é ser eu, né? Ser Uhum. eu, assumidamente eu, né? Homem, negro, gay, casado, enfim. Então, quando eu chego na sala de aula, porque a sala de aula também é espaço de violência, né? Os alunos Sim, violentam quem violenta os é outros. o professor que é LGBTQIA+, e os seus pares. Então, assim, quando eu chego com essa altivez, reconhecendo quem eu sou, a minha potência, isso já causa impacto. Lembra até a discussão que a gente faz sobre o nosso cabelo? Então, assim, quando Uhum. chega no espaço sendo de alguma maneira senhor de si, isso já é uma intervenção. Uma outra intervenção possível nesses espaços que querem nos calar, além da nossa presença, é a acolhida para a diversidade. Então, às vezes eu vejo na sala de aula
meninos silenciados, né? E aí eu faço até o recorde de gênero, meninos mesmo silenciados. E aí eu fico pensando, né? Será que não é mais um dos nossos, né? Que é assim que a gente tem que dizer. Será que não é mais um silenciado, mais uma silenciada? Eu lembro até de uma aluna na escola que tinha, que era, não sei se ela era uma menina lésbica ou se ela, porque tem a ver com a autoidentificação, né? Então a pessoa que tem que dizer, mas se era uma menina lésbica, se era um homem trans, né? Não sei. Mas assim, você Hum, percebia que a agressividade que ela tinha em relação ao ambiente escolar era uma resposta da agressividade que ela recebia desses espaços, né, da família, enfim. E eu percebi que ela foi mudando no decorrer do processo educativo. Aí, quando eu fui conversar com a diretora, ela disse: porque a mãe, de alguma maneira, expulsou de casa e o pai acolheu. Aí, nesse pai que acolhe, que legitima de alguma maneira essa existência, ela começa a melhorar o desempenho escolar, porque essa é mais uma outra discussão. Nossa hum, população, nós somos os que estamos mais próximos da evasão, né? Então, assim, se for pensar, por exemplo, a população trans, então, quanto mais você vai saindo desse quadro de gênero, do que se espera socialmente, mais violência você vai enfrentar. Então, assim, na minha prática é isso, é com o que eu sou, né? Oferecendo escuta, perfeito. oferecendo, trazendo as questões, às vezes, bem, por exemplo, trabalhando na diversidade. Então, assim, a gente tem que criar estratégias já que a questão, o assunto, a minha matéria de geografia na escola fundamental, né, no Fundamental 2, para que essa questão do respeito à diversidade apareça. Por exemplo, muitos alunos entram nas minhas redes sociais e às vezes eles veem, viram um aluno meu que faz drag, uma personagem faz uma drag, né? E aí Uhum. começaram a questionar. Eu cheguei na escola, eu falei, professor, aqui é um homem ou mulher? Aqui é um homem ou mulher? Aí eu, o que vocês acham? Joguei no corredor. E aí? Discutam, né? Então, assim, não oferecer respostas, problematizar. E tem outra coisa também, Márcia, que é interessante, que os meninos também já estão mais empoderados, entende? Então, assim, nessa escola Isso. você já percebe que não é mais a minha geração silenciada, é uma Uhum. geração que já se coloca mais, porque já tem mais referenciais. Então, já chegam literalmente lacrando, né? Então, É. impactando aquele espaço, produzindo. Mas é um Eu, pouco o que eu faço na minha experiência como mas é professor. isso. Uhum. Essa a informação chegando aos poucos, né? Então, boa noite, gente. Ó, o Uhum. Jefferson está dizendo maravilha essa live. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Assim, o que você falou é realmente isso. Eu tenho uns dois alunos que eles falam assim, são Uhum. homossexuais. Uhum. Professora, hoje eu vou lacrar em seu nome. E aí, faz o cara performa assim. Eu disse assim, gente, Sim. vocês têm que viver, Uhum. né? Por mais que a Uhum. sociedade esteja aí, né, nos calando, né? Você na sua condição de Uhum. homossexual, que você tem todo o direito de ser Uhum. quem você é, né? Então Sim, a gente só sim. precisa realmente ter cuidado por conta das perversidades. E aí tem os Uhum. assassinatos, né, que acontecem. A gente precisa falar Uhum. sobre isso, né, Arailton? Porque quando Sim. mata-se um homossexual ou estrupa uma lésbica, faz o tal do estupro corretivo, a sociedade se Uhum. cala. É É. impressionante. É Uhum. impressionante isso. Então, como é? Que vida é realmente que importa? São vidas Uhum. selecionadas? Né? A vida de um LGBTQIA mais não importa? Sim. Então, e aí eu tô me remetendo, né? Alguns comentários. Lembra que quando matou, lembra daquela homossexual que foi confundida, que teve o corpo arrastado? Me fugiu o nome da mente dela agora. E as pessoas falando, Uhum. mas deve ser também era na verdade nem homo, era travestis. Esses travestis ficam Sim, dando em uma cima, travesti. procurando a Uhum. justificativa, na verdade, para cometer a barbaridade, né? Então, que Uhum. sociedade é essa que seleciona vidas? A gente precisa Sim. saber, né? Então, assim, partindo, né, sobre essa questão de violência, trouxe um dado aqui que no ano passado registramos 141 mortes, né? Uhum. Então, dessas 141 mortes LGBTQI em 2019, então não foram 15 suicídios, né? Uhum. 126 na verdade. Dentre elas 15 suicídios, que também não deixa de ser um assassinato.
né? isso que Não eu ia deixe de ser um falar. Sim, assassinato, é. porque quando você invisibiliza aquele corpo não faz mal. Uhum, Você está fazendo com que essa pessoa pare, e a pessoa uhum, para, né? Então, assim, nesse quesito de violência, a gente precisa pressionar mesmo as secretarias de segurança uhum, pública para investigação, fazer que eles corram atrás, uhum. né? Não Sim, sim. selecionar vidas, que a gente normalmente, né, vê que isso acontece. Partindo, Adailton, não Uhum, sei. Você faz atendimento, não é isso? sim, Se eu não me engano, você sim. me falou na outra vez. Sou. Você já vem atendendo alguma situação de criança ou adulto que tenha essa, como é que eu posso dizer, que coloque para fora essa violência que vem sofrendo por ser homossexual, Uhum, por ser lésbica? uhum. Sim, sim. A clínica em psicologia, né, muitos Uhum. casos que nos chegam são casos que envolvem a dimensão da sexualidade, né? Então, assim, pessoas LGBTs, gays, lésbicas, pessoas trans, né? Então, assim, essa é uma questão que sempre aparece, né? Às vezes chega para a gente até de uma forma velada, né? Então, assim, Sei lá, né? através de outros sintomas, né? Como se fosse uma outra questão. Por exemplo, já atendi um paciente que você via que esse processo da homofobia internalizada fez um efeito tão devastador nele que ele veio encaminhado por um médico que ele tinha dificuldade de ereção, né? Era um homem que se dizia heterossexual. É uma Hum, dificuldade de ereção que nem a medicina conseguia dar conta e chegou no atendimento. E nesse processo, a escuta para que ele em algum momento se reconhecesse, né, se afirmasse. se Não afirmasse. ocorreu, né? Ficou nesse sintoma. Então assim você vê o quanto essas violências elas não matam, não faz a pessoa se matar apenas a questão do suicídio, né? Ela apaga uma subjetividade, ela tenta impedir que nós sejamos, né? Então isso é muito devastador. Então na clínica o tempo todo chegam pacientes que são LGBTs, né? Então assim é importante que os profissionais de psicologia estejam preparados, né, para atender, para acolher, para problematizar, para reconhecer que por trás Reconhe- daquele sintoma, às vezes é o abuso do álcool, às vezes está se engajando em comportamentos é, de risco, às vezes é uma depressão. Então, assim, tem variados sintomas que quando você vai analisar, quando você vai escutar, tem a questão da sexualidade, né? Então, são questões que sempre aparecem nos Exatamente. atendimentos. E E aí eu aí estou tem que ser um espaço lembrando de acolhimento. de Uhum, acolhimento, né? Que em uhum, 1999, o Conselho Nacional, Federal, na verdade, de Psicologia, né, fez com que os psicólogos, né, não interferisse e não fizesse nenhum retrocesso uhum, na orientação sexual do paciente. Quando chega uhum, 2011, se eu não me engano, é o tal da cura gay, uhum, né, que uhum, queriam trazer essa loucura, né, essa uhum, perversidade com a população, que até hoje as pessoas ainda comentam sobre a cura gay. Tem um político aí uhum, que ainda está enfatizando sobre isso. Então a gente uhum. precisa realmente estar sob alerta, né? É, Sobre é. isso. Porque você chamar a orientação sexual que é diferente da sua, né? De doença, uma patologia, Uhum, é um crime. Eu vejo isso como um é. crime. Mas aí, infelizmente, na sociedade a gente sabe que Bahia é o segundo estado que mais mata LGBTQIA+, só fica atrás de São Uhum, Paulo, né? E você vê que o governo do estado não faz nenhuma uhum. menção em sequer tentar conduzir, parar, na Silenciou verdade, para essa mim. Estão violência. me ouvindo? Estão ouvindo, Silenciou? Márcia? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo, Márcia? Estão, né? Então Eu tô sou te eu. ouvindo. Deixa eu ver aqui se eu resolvo. O que será? Agora sim, eu tô te ouvindo. Legal. Tá me ouvindo? Vai falando. Vou tentar, vou sair e entrar de novo para ver se foi Tá comigo. certo. Tá? Tá me escutando, né? Beleza. Tô Vou sair também. escutando. Então a gente não vê uma política, né, de tão eficiência do governo do estado para que a Bahia saia desse ranking do segundo estado que mais mata
LGBTQIA+. Ficamos atrás de São Paulo, né? Esse preconceito, né? Essa discriminação. Deixa eu colocar aqui. São violência. Aí é bom trazer esses dados para a gente reconhecer, transformar em dados para a construção de políticas públicas, né? Construção de políticas públicas, exatamente. Né? Exatamente. Uhum. Pronto, agora tá de boa? Eu estou ouvindo. É porque está Ah, saindo que som bom. agora, pelo ouvido, mas vou continuar com a. É. Então é o que eu estava falando, né? E aí a gente vê, né, que os povos, essas pessoas são tão invisíveis que o afeto deles incomoda a sociedade e o que é que faz para combater esse afeto que é legítimo entre duas pessoas, né? A agressão. Eu falei no início aqui que a população é LGBTQIA+, são agredidas desde pequenininhos, desde quando Uhum. aquela criança, aquela menina. Tem uma filha de uma amiga minha, aí ela tem 12 anos. 12, Márcia, 12 anos. E a menina não suporta nada do que a sociedade construiu que dizer que é de menina, né? Uhum. Ela gosta do que a sociedade construiu dizendo que é de menino. E aí ela, eu estou preocupada com minha filha. E ela comentando comigo, eu estou preocupada com sua filha por quê? Ela tá todo menino. Eu disse, você já conversou com ela? Ah, não, ainda não conversei. E aí você olha nitidamente para a menina fala assim, eu odeio esses meninos babaca, né? A menina totalmente, com 12 anos, tem uma mente incrível, né? Parecendo uma mente de adulto. Uhum. E eu observando que eu não iria perguntar isso. Passado, aí quando chega outro dia, ela fala assim, Márcia, eu acho que minha menina gosta de menina. Uhum. Você precisa conversar com ela. Uhum. A única coisa, você precisa conversar com ela e ter um diálogo totalmente franco, né? E dizer que isso não tem nada a ver se ela gostar de menino ou de menino. Ela tem que ser uma criança, uma adolescente normal, feliz, do jeito que ela é. Ela é normal. A normalidade está na cabeça dos preconceituosos. Uhum. Isso sim é normal. Mas ela é uma criança totalmente normal, estudiosa, inteligente, gosta muito de ler, né? Isso sim é uma adolescente normal. Tem a escola, né? Então você precisa, minha irmã, rever isso. Não fique pensando no que é que B, né, no que é que C vai falar de sua filha. Você tem que ter uma convivência, né, com ela normal. E tem que ser normal, porque ela é uma criança sadia. Você tem que colocar Uhum. isso na sua cabeça. Ela não é doente. E pra gente, dessa área de educação, Adailton, vários casos, eu estou aqui lembrando, mas vários casos que às vezes, ano passado, né, final de 2018 para 2019, na escola, e deu continuidade ano passado, eu lembrando das meninas que chegam a falar comigo, coisas totalmente íntimas. É padrasto, que dá em cima, né? Sim. É tio. Teve um Uhum. menino mesmo que foi abusado. E a mãe disse assim, ele que quis, quem mandou ele nascer assim, né? Por parte de, então você tem coisas que você escuta, eu vou fazer o quê? Aí você chega para a coordenação da escola, porque eu fiquei sabendo disso dentro da escola, Uhum. né? Para ver se essas redes de atenção funcionam dentro da escola, mas não funciona, né? A única rede de atenção que está funcionando dentro da escola é a instituição Polícia Militar com essa ronda escolar que está aí. Você procura um psicólogo, você procura um assistente social, você não encontra, não Sim. encontra. O CRES, que também é uma rede de atenção que tem que estar dentro da escola, não funciona, não tem nenhuma ação dentro da escola. Então você fica assim, né? Sem saber o que fazer. E aí tanto esse aluno, né, como essa aluna chega e fala essas coisas, fazer o quê? Não sei. A única coisa que eu tenho que fazer é chamar a coordenadora para poder passar isso e o conselho tutelar.
agir para ver o que é que vai fazer. Mas, infelizmente, né, a saúde mental dessa população, né, que veio, perpassa, né, a sobrevivência, de estar em outros espaços e que as pessoas, essa negação do seu corpo, terrível, terrível. Eu queria que você comentasse, Adailton, um pouco, né, até porque a gente também tem que os mecanismos usados para a gente estar abordando, né, esses temas, Uhum. Em quais espaços? Na escola? tanto na escola, fora da escola. Né? É, nós temos diversos mecanismos. Né? Primeiro, estabelecimento de políticas públicas que discutam a diversidade humana. Dentre essa diversidade humana, se for pensar na educação, a diversidade sexual e a diversidade de gênero, né? Diferentes identidades. Né? Outra coisa é a gente pensar que nós somos. Eu não queria falar dessa forma, mas vou falar, porque tem a parte do S também. Que eternamente seremos militantes, né? Eternamente a gente vai estar de alguma maneira, educando a população para a diversidade. Então, quanto mais pessoas saindo dos armários existenciais, maior potencialidade a gente pode fomentar nessas crianças. Então, é importante que tenhamos filmes que representem a nossa Filmes. sociedade, histórias infantis, histórias em quadrinho, música. É importante que a diversidade que somos nós, população LGBTQIA+, que a gente apareça, né? Que a gente saia da invisibilidade. Então é importante que a gente esteja o tempo todo com o nosso exemplo, com o nosso fazer, né? E aí quando o exemplo não vai para aquela ideia moralista do se deu respeito, que a gente fala isso, Perfeito. não elogiar dizendo não, porque você está, não. Todos nós somos seres de potencialidade, somos dignos e dignas. Então, é importante que a gente, na nossa família, nos espaços religiosos, que a gente leve essas questões, né? Que a gente se leve nesses espaços. Né? É importante que as pessoas tenham outros referenciais, né? Aproveitar as redes sociais, por exemplo, a escolha de nossos representantes. Então, é importante que a gente vá desconstruindo, né? Favorecer movimentos, igrejas inclusivas, candomblés que discute essas questões, espírita. Então é importante que a gente potencialize todas essas redes. E uma das meninas que passou aqui disse assim, ó, é uma política de extermínio, tanto para a população LGBTQIA+, quanto para a população negra. Então é importante que a gente favoreça Exatamente. esses laços, e continue avançando, né? Porque se tem Avançando. uma tentativa de retrocesso, é porque a gente avançou, bem? Uhum. Já não silencia mais, então a gente se mostrou, está aí servindo de referência para as novas gerações. E eu vejo quanto essas questões, por exemplo, já estão nos filmes, já estão na Netflix, né, como é que a galera gosta? Sem ser filme, meu Deus, É, nas séries. Então, assim, você séries. vê o filme, mas então a série que está falando sobre, sei lá, os meninos, lobos, não sei o que, né? Uma coisa de ação, e lá você já vê a diversidade em relação à questão de gênero, de raça, pessoa com deficiência. Exatamente. Isso vai naturalizando, vai criando representatividade. E as próximas gerações já chegarão nos espaços educativos mais potencializadas, questionando as práticas preconceituosas, homofóbicas dos seus professores e professoras. Então, é uma mudança no sistema, né? Então, é importante que a gente favoreça esse processo de transformação cultural. Então, disso eu me orgulho Perfeito. muito. Muito e sou agora produtor dessa transformação, né? Enquanto tiver Que vida. ótimo. Mas é isso. Aí, acho que Jeff está aqui perguntando se a homofobia é estrutural, Sim, perfeito, né? Jefferson. Tal como o racismo, a homofobia ela é estrutural, ela tem a ver com esses processos históricos a partir, se for pensar em nossa sociedade, advindo do cristianismo dominante, né, da religião, dessa normatização, de uma leitura de um livro que se diz sagrado a partir de uma leitura reduzida do que está escrito, sem contextualizar. Então, isso vai sendo reproduzido. E é interessante que a igreja que ajudou a fazer esse processo, a católica, é a igreja que mais tem homens gays, né? Então, tem essa Sim, criou isso tudo, mas que dentro dos seus seminários, essa questão está ali o tempo todo,
né? Ao mesmo tempo está silenciada, tem as suas práticas sociais, muitas vezes se colocando em risco, muitas vezes colocando em risco outras vidas, mas é estruturante. Então, assim, é importante que a gente crie uma nova humanidade, literalmente, né? Uma nova humanidade. E aí tem um comentário aqui que o colega disse assim: hoje eu escutei um termo, descolonizar subjetividades, descolonizar a forma como algumas pessoas ainda fazem a leitura da sociedade. Engraçado. Quando eu postei o card hoje no meu stories, né? E Hum, aí sempre as pessoas, né, comentam, oh, lá, pererê. E aí hoje eu coloquei saúde mental da população LGBTQIA+. E aí vem um amigo assim, como que não quer nada, querendo tudo. Oxe, vereadora, esse tema aí é para quê? Aí eu disse assim, não estou entendendo a pergunta. Ele, não, porque uh, isso aí todo mundo quer, né? Todo mundo tá falando. Eu disse assim, tá falando de quê? Porque você acha ruim falar de outras pessoas, de outras vivências? Aí ele ficou assim, meio que, não, rapaz, não sei se eu tocaria nesse assunto, não. Ó, hum, a faz- negação, não sei se eu tocaria nesse assunto, não. hum, Aí eu disse assim, olha, são vidas. Aí ele falou comigo, você sabe que o Bahia é o segundo estado que mais mata? Ah, mas também porque esses caras. Eu falei, porque também esses caras, justificativa para matar. Mais hum, um. E o estupro é, corretivo que fazem com as lésbicas? O que é que elas hum, fazem para ser estrupadas, para sofrerem violência, né, para serem assassinadas ainda? hum. Aí acabou a conversa. Uma É tentativa isso. de fazer calar, né? De não. Isso. E isso que a gente vê, nós somos minorias em vários, né? Se fizer vários recortes, que assim, que não necessariamente você pertencer a uma minoria impede que você seja violento em relação a outra, né? Então a gente tem que convocar Exato. a população para pensar de uma forma interseccional, porque lidar com a diversidade, respeitar a diversidade, é promover vida e potência de todos esses grupos, né, que são historicamente oprimidos pela população branca, cis, heteronormativa. Então é importante Normativa. a gente estar. Exatamente, você tocou num ponto perfeito, né? Cis, branco e heteronormativo. Mas eu também percebo, Adailton, é, é uma diferenciação de um LGBTQIA mais negro e um Uhum, LGBTQIA mais branco. Então, assim, eu já escutei, fulano de tal é tão chique, não tem essas baixarias que fulano do outro tem. E aí quando você vai ver as características, por que ele tem uma baixaria? Por que o outro é sim. chique? Então, e aí você vê o quesito cor anteceder, né, até a sua orientação sexual. Mas que eu não estou justificando aqui, mas quando Uhum, chega para tomar porrada, todo mundo vai tomar porrada, todo mundo vai ser uhum, violentado, né? Mas existe uma parcela mesmo, né, que se diz assim, não me relaciono, não gosto de negão gay, uhum, né? Já ouvi, já escutei isso. Não uhum. gosto, né? Não é nada não, porque eu gosto de uma coisa mais delicada, gente. Como é isso? Né? Lógico. Então a gente tem algumas coisas que não batem, né? É. E aí lembrei do caso do rapaz do mercado, né? Então a leitura ali provavelmente de segurança, é o menino preto, Uhum. combinado, é pobre, ninguém imaginava que o menino fazia psicologia. E aí o menino vai para a TV e na hora de falar da roupa, porque ele foi enquadrado logo pelo gênero, né? Pelo Todo gênero. general Exatamente. não, isso aí não é roupa de homem. Aí o menino vai na TV e diz: isso é a roupa do homem. Os homens muito usavam na década de 70, acho que ele falou. Aí quando eu vi, pronto, tá vendo a importância do estudo, da formação, para você saber desconstruir, se defender também naquele espaço que você pode utilizar a fala. Porque tem isso também, alguns espaços você tem que utilizar, se defender com a contra, né, uma contra-violência ali. Então, Uma você está falando contra-violência. em outros Exatamente.
poder da palavra, né? Que a palavra também cria as coisas, cria o mundo, cria a subjetividade, significa existência. Então, se fosse um menino gay afeminado, branco, talvez o segurança fizesse uma outra leitura, né? Que é você fazer uma leitura de classe, né? Então, Uhum, mas não, era um menino preto retinto, afeminado. exatamente. Com Assim, cabelo viadinho, grande, pelo com cabelo grande, grande de shortinho e ali incomodou segurança. Vou botar aqui. é, Aí, provavelmente, né? Xingando. Gente, é muito perverso isso, Adailton, muito perverso. é, É, e a gente, nesse momento, né, desse desgoverno que nós estamos tendo aí, que já tem mais de 140 mil pessoas mortas, uhum, eu não sei dizer quantos homossexuais, quantas lésbicas, enfim, morreram de Covid. A gente não tem esse dado ainda, praticamente. Então, verdade, é, uhum, então assim, percebemos que a maioria são negros, né? Já sabemos disso, na verdade. Mas a gente não pode deixar de falar que está dando continuidade a essa Covid, porque tem muitos homossexuais realmente, né, que não estão, até na morte, não estão tendo visibilidade. Imagine, né? Passa por cima. E aí eu tô aqui vendo um comentário de Jefferson, isso eu ouvi essa uhum, semana. A pessoa falou que podia ser gay, mas não viado. Ah, podia ser gay, mas não viado. E o que o gay era calmo, e o viado é aquele que bate palma. Ah, Vera Verão só grita quando chama de bicha. Entendi. Coisas do racismo também, né, Adailton? uhum. Tá tudo Né? articulado, Tudo né? Gênero articulado. social, orientação sexual, identidade de gênero, idade, né? Idade. Né? Então, assim, tá tudo muito articulado. Aí vai depender muito da história de cada um, do grupo que a pessoa faz parte. Então, a gente usa essas identidades, inclusive, para se movimentar politicamente, mas para a gente, na psicologia, é importante também escutar a singularidade, né? Como cada pessoa vai Sim, com sua história, suas estratégias. Isso que você fez de potencializar, como você olha para um aluno e diz assim, vivam. É quando você está trabalhando de missão de cuidado, né? Cuidado, ajudando a trabalhar até na lógica da redução de danos, né? Então, assim, o lugar. exatamente. Então, você tem que fazer esses acortes, que são experiências diferentes. Uma coisa é ser. Agora eu moro em um condomínio, uma coisa é estar aqui, ser gay nesse espaço, andar com uma pessoa. Sim, Outra território. coisa, isso a gente naturaliza, né? Eu estava pensando, eu poderia sair, depois dessa live, eu posso descer aqui tranquilamente no condomínio e andar com o Buffy, né? Se fosse em outro lugar, qual a leitura, até que envolve a leitura do outro, né? Outro dia estava eu, meu companheiro e dois amigos que são casados também, na rua, e eles passaram, fizeram a leitura, identificaram quatro homens gays, e já se viu no direito de soltar uma piadinha, entende? Então, assim, são questões que só quem faz parte Só que isso da faz vida. poder saber, realmente. É, Tem um comentário aqui da trans, né? Tá dizendo aqui, eu sou trans e geralmente sofro transfobia e assédio. isso. E desses mesmos homens Desse... cristãos, casados, na cena social, heterossexuais, que estão ali o tempo todo, que são muitas vezes violentadores dos seus filhos, suas filhas, seus primos, enfim, dentro da família. Então, é esse mesmo povo, né? Enfim, a hipocrisia, né? Você quer estar E a dizendo. hipocrisia, esse mesmo povo que se relaciona com essas pessoas, mas não querem que a sociedade fique sabendo. Então, vou me comportar dessa forma porque não vão desconfiar de mim. Sim. É, Exatamente isso. Eu tô lembrando quando esse mocinho aí foi eleito, que um casal de amigos meus morando na Ribeira, o vizinho falou no dia seguinte: agora vocês vão ver, hum, né? A legitimidade também, né, que o país dá para que isso venha a acontecer. Sabemos disso, né? Sabe o que eu lembrei? De que chegaram crianças na clínica, um aluno me contou, nosso paizão dele, dizendo que agora a gente vai poder matar viado, a criança reproduzindo já o discurso. Entende? E é tudo em nome de Deus, viu? É em nome do Tudo em nome sagrado. de Deus. Tudo em nome de Deus. É a mesma galera que invade live, que bota putaria na live. É esse Hum, povo, casto, fiel, né? Então, assim, é a galera que se utiliza do trabalho das mulheres travestis que estão na prostituição, mas só na noite, mas durante o dia
impede direitos, impede outras conquistas. Então, esse mesmo povo que a gente tem que lidar. E esse mesmo público. Então é muito pesado isso, né? Para uma trans, né? Que vai para uma seleção de emprego, como teve um caso, né, um amigo comentando, uma seleção de emprego. Você é homem ou mulher? Você é homem ou mulher? Sou mulher. Mulher com essa barba, você com essa barba aí. Isso, pelo amor de Deus, gente. Né? E constranger realmente a pessoa. Então, esse mesmo cara tá ali quando passa, não tem ninguém olhando, né? Assedia. Começa a assediar. Né? Assedia. É. Mas na frente dos outros tem que cometer a violência, tá ali também assediando ao mesmo tempo, quer se aproximar, né? Quer ter. Tem até uma colega minha no Facebook, ela coloca assim, todos os dias ela bota uma pérola. Ela fala assim, olha, diga para seu marido para ele parar de estar me dando psiu, né? Quando tá com você, fica me olhando, fingindo que tem cara de nojo. Gente, é realmente, Jeff, essa sociedade hipócrita, né? Então eu começo a sorrir e falei assim, gente, e não é que é assim mesmo que acontece, né? As máscaras vão cair sim, Por isso que tem porque uma mulher atrás do meu Face que ela pega e expõe todo mundo. Ela pega e expõe os machos, né? Os machos. Então expõe mesmo, né? sou muito discriminada na área de entrevista de emprego. E... Exatamente. Conheci uma, Maia Tavares, mora no Uhum. Pelourinho. Só que Maia Tavares é uma história assim muito. Ela estudava nutrição, pretende ainda voltar, veterinária, e ela contando que não conseguiu mais um emprego, porque. Por isso mesmo, né? Na verdade, a gente não vai estar aqui para poder tapar o sol com a peneira, como dizia minha mãe. Por conta E... dela ser uma mulher trans, né? E tá na pista mesmo, porque senão ela vai morrer de fome. Ela não deixou de trabalhar no período de Covid, né? Continua trabalhando, mas ela tem um sonho ainda, né? E essa questão do sonho dela, que eu achei fantástico, eu disse assim, não, nega, você vai. É ela voltar ainda para a faculdade e terminar o curso superior de veterinária. Então, Hum, é isso que a gente tem que alimentar, esse sonho. Né? Porque quando perde o sonho, Adailton, hum, perdeu, né? Não tem mais, enfim. E aí vem aquela questão da se questionar o seu papel na sociedade. Que papel eu tenho na sociedade? sim, sim. Né? Se eu não faço nada, o que é que eu tenho que fazer? Não é você ter que fazer. As pessoas estão fechando as portas para determinado tipo de pessoas. E a sociedade fecha mesmo as portas. Teve um ano É. de, eu nunca esqueço disso, e eu gosto de falar sobre isso. 2015, março de 2014, eu estava, né, aquela que existe assim, conselho de classe, né? E aí tinha uma menina que tinha ido para recuperação, né, de uma disciplina. Na prova essa menina perdeu. Perdeu assim, por coisa pouca. Mas era uma menina tão boa que o conselho não aprova pelo conselho. E aí teve um professor que deu a justificativa, não vou aprovar fulana não, porque fulana só anda com um investido. Ó, Se ela quisesse estudar, ela não estava subindo e descendo com investido dentro da escola fazendo agazarra. hum, Quando faz uma sequência de lives sobre o discurso LGBT, meio perdi seguidores. hum, Né? Então, e aí eu recuei e faço assim, o que é isso invertido? Já sabia do que ele estava falando. E aí ele hum. disse assim, oxe, professor, oxe, pró, você não sabe o que é invertido, não? Esse povo atrapalhado, eu disse, continuo sem entender. O nível. E aí foi, continuo sem entender. Gente, foi. Eu nunca vou esquecer daquela data. E assim, dezembro de 2014, 2015. Aí eu disse assim, gente, é inadmissível, um só desse.
Eu aqui dentro, ouvindo isso, eu tive que sair. Chama a direção para poder falar. E aí teve outras professoras que nunca ouvi isso. O que é que isso tem a ver? Então, um professor. O que é É, que esse professor adiante vai fazer com os alunos? Por que quem expulsa os homossexuais das escolas? essa galera, Essa galera. essa galera O que faz menino não isso. vai para a escola porque não quer saber. Esse menino é conveniente, né? Hum, Os preconceituosos, né? Os fóbicos falarem que não querem nada. Mas quem expulsa esses meninos, essas meninas das escolas? é. Tinha um, Então, né? E esse mesmo sim. menino, e esse mesmo, esse menina, na verdade, tô de bojo hoje, viu, Pro? E mostra, e é de sutiã, de Ah, bojo, todo arrumadinho, né? Olha, meu nome é Fulana. nome Vamos social. chamar de Fulana, Nome social, né? reconhecimento. É isso. Infelizmente saiu da escola, É, né? é, E porque uma pessoa só tentando levantar, não, né? Então, Adailton, hum, esse meio escolar, né? Com homem trans, mulheres trans, homossexuais, né? Uma lésbica, bissexual, é um espaço até que era para ser acolhedor, mas ao mesmo tempo é o que nos violento. mata. Já começa o É, assassinato. Eu hum, costumo dizer que os assassinatos dos LGBTQIA+, já começam dentro desse ambiente. E é, porque se o corpo dos professores, né, o corpo docente não está ali abraçando, aí vem os amigos, né, os amigos das escolas, e começa hum, também a taxar, ninguém quer viver tomando porrada e nem ser xingado todos os dias, nem vão mais naquela escola. E não produz voltam edu- mais. Porque para eles, todas as escolas vão se comportar dessa forma. Né? Eu estava vendo aqui, eu tenho uma amiga aqui em cima, ela tem, eu gosto de falar isso com ela também. Ela nunca se percebeu nesse lugar. Ela tem uma banca de frutas enorme. E eu parei para perceber outro dia, que os meninos e as meninas que ajudam ela são gays ou lésbicas. Ajudam hum, ela naquela. Vou fazer uma diária hoje. E aí eu percebo, né? Qual a sua diária hoje para comprar um pão, para comprar uma comida? Eu disse assim, mulher, você não sabe o que é que você está fazendo na vida desses meninos. Porque ao invés de ele estar em outros locais, ele procura você. E ela, menina, eu nunca pensei nisso. E é realmente. Os meninos que ficam na banca, né? Com ela, trabalhando, né? Faz um tipo que um. Como é que eu posso dizer? Um rodízio. Um rodízio para hum, trabalhar, para matar a fome. Porque ninguém quer ficar na pista, não. Muitas hum. pessoas gostam, têm o direito de gostar. Mas tem pessoas que não querem. E por falta de oportunidade, né? Que já se começa dentro desse âmbito escolar, que perdem, as pessoas tiram mesmo, faz outras coisas, né? E aí, Jefferson aqui dizendo, no Brasil se diz cristão, mas é assassino. Uhum. O Deus dos crentes mata. Isso é, né? Mas o nome de Deus é para legitimar a violência, Um Deus né? masculino. Um Um Deus Deus masculino. Um Deus masculino. estima a violência, né? Então você vê essa reprodução em nome de Deus, né? Então esse cenário é bom dar nomes aos bois, Jefferson, eu e tantos que estão aí na live, todos somos Sim, oriundos de cristãos, então a gente bem conhece o discurso opressor dessas instituições, né? Então é importante a gente estar pontuando isso, né? Então, essa escola de proteção. exatamente. Exatamente. E que não era para ter um ambiente desse, né, Adailton? Era para ter um ambiente acolhedor, para ser um ambiente mais acolhedor com os nossos, né? Uhum. E aí você vê que é um povo, olha, é negro, homossexual, é de candomblé. É Aí pobre, é pobre. Vixe, várias né? violências. Então, várias violências em cima dessa pessoa. Uhum.
E aí quando você vê, e negro, né? E aí quando você vê que é um branco de candomblé homossexual, o pessoal já olha, é, o olhar já é diferente. A gente não vai dizer que não. E eu lembrando que quando meu irmão é pai de santo, meu irmão, por alguns anos atrás, na feitura dele, saiu, né, do resguardo para ir trabalhar, né, mas estava usando branco, enfim, e ninguém sentava perto dele no ônibus. Ah, O ônibus estava lotado, mas a cadeira do lado dele estava vazia, sim, né? Isso tem o quê? 10 anos atrás, 11 anos atrás, por se dizer. Ninguém sentava perto dele, dentro do ônibus. E aí, nessa mesma onda, né, a gente eu pego um ônibus com uma pessoa branca de candomblé, a pessoa já olha assim, mas tinha a pessoa sentada ao lado dela. Então tem alguma coisa, né? E homossexual, né? Porque meu sim. irmão também é. Então, é alguma coisa, gente. As pessoas são terríveis. Adailton, tá faltando aqui 5 minutinhos pra gente encerrar a conversa. Foi... É, passou Ai, rápido. isso passou rápido. Segue mesmo, gente. Quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo. A gente não está dando continuidade a essa série da live com ministra, pré-candidata a vereadora de Salvador. Né? Venham construir com a gente, venha conhecer nosso projeto, que é de inclusão, não de exclusão. A gente tem que falar isso, a política de preto para preto, pretas e pretes. A gente precisa ter esse diálogo com os nossos também, né? Reorganizar essa cidade de Salvador e dizer que tem espaço para todo mundo, né? Todo mundo de compromisso, na verdade, não é qualquer todo mundo. Nós estamos falando de compromisso, né? Nós estamos falando de políticas públicas. Quero te agradecer mais uma vez por Sim, você estar aqui. cortou. Cortou afinal. Cortou? O finalzinho. Só vi até que Ah, você está aqui. te agradecer, né? E você Sim, fazer essas considerações finais. E o Golfo está aqui. Ana Paula, um abraço, Corpo Político presente. Um abraço para a Dinha que chegou aí. Essa galera boa, Eliana, povo que já me segue, né? E que não está seguindo a ministra, pode seguir a ministra. Um abraço, Liz. então, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, alunos, amigos, colegas, gente nova, a Márcia também, pelo convite. E o meu desejo é que a gente potencialize mais esses espaços, né, que a gente se acolha mais, crie rede de empoderamento, de solidariedade, de afeto, que a gente busque contagiar, porque se for pensar no quantitativo da população LGBTQIA+, e negros e negras do país, nós não somos minoria de forma nenhuma, nós somos De maioria. Então, que a gente maioria, muita gente, muita mesmo, né? pare de nossas alas, que a gente possa transformar a realidade. Esse é o meu desejo, essa é a minha esperança, por isso que eu escolhi minhas profissões e estou nesses espaços, E tá no bom? lugar você tá ótimo, no lugar certo, Sim. né? Adailton, onde você estiver, eu vou. É o Jefferson. Ele é ótimo. Mas isso é referência, né? Mas nem isso, a gente Segurança. tem que referência, Bem isso. segurança, Segurança. é, Não tem porque a gente, população negra, essa história de meritocracia, gente,